Muito bem, nação, vamos para as notícias do Flamengo. O Flamengo agora está se preparando para enfrentar o Alcas e o Mengão vai estrear na Libertadores da América no Equador. Vamos ver o que vai acontecer, porque o Flamengo já está embalado. Venceu o Fluminense, conseguiu essa vitória, que para muitos falavam que o Fluminense era favoritaço, mas o Mengão venceu. E agora, meu amigo, vai começar a Libertadores da América e nós sabemos que o Flamengo na Libertadores é outro time. Meu amigo, o Flamengo vai para cima do Alcas no Equador e vamos ver o que vai acontecer. Faz o seguinte, já vai nos comentários, arrisque o placar, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Créditos desse vídeo, vou deixar o canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos então aqui reagir às notícias do Flamengo. Dentro do campeonato equatoriano. Então, tecnicamente, é um time bastante limitado. E é um time que está se reencontrando depois que os jogadores saíram campeões equatorianos que foram. Então, assim, há uma diferença muito grande entre Flamengo e Alcas. Tá? Acho que, pensando em modelo de jogo, comparando com o que a gente acompanhou no Maracanã no último sábado, que o Flamengo enfrentou um time que exige muito de você, que é o Fluminense, né? Que é um time que costuma dominar as ações e exige sempre uma estratégia e tal, o jogo de quarta-feira é completamente diferente. Pelo que eu vi do Alcas, e eu assisti boa parte dos últimos jogos do time do técnico César Farias, vai ser um Alcas que vai ficar lá atrás, que vai tentar contra-atacar o Flamengo. E o Flamengo vai ter que jogar como o Flamengo, com a bola, se impondo, tendo paciência, circulando a bola na altitude para encontrar o espaço. Então, todo esse contexto técnico, eu boto o Flamengo muito favorito para o confronto. A obrigação eu vou deixar de fora, mas o Flamengo ele é amplamente favorito, porque o Alcas tem se mostrado um time muito limitado e um time que abre mão de ter a posse de bola, e o Flamengo costuma se impor contra esse tipo de adversário. Agora, falando em elencos, o Pac, tem um detalhe, né? O Alcas perdeu dois principais jogadores da última temporada, o artilheiro e também que foi eleito o melhor jogador da competição, o zagueiro. Ou seja, isso daí também ajuda a não enfraquecer, mas dar pontos positivos a mais para o Flamengo, que tem um elenco mais robusto. Né? Exato, mais robusto e que se conhece mais, né? O Alcas vem no processo de transformação. Por exemplo, corintiano e atleticano de BH. Vou falar o nome aqui que vocês conhecem, que foi contratado pelo Alcas e que estreou, veio do banco no último jogo, no empate contra o Libertad de Loja, 2-2 pelo Campeonato Equatoriano. O Scorpion, Rômulo Otero, o venezuelano que bate bem na bola. O Otero foi contratado e estreou pelo Alcas, jogou 25 minutos no último final de semana. Não sei se será titular contra o Flamengo, talvez ele seja preparado nos próximos jogos para isso, mas é um time de poucos destaques individuais. Então a gente está falando de um Flamengo que vem sem o Arrascaeta, é verdade, é um baita desfalque, vem sem o Thiago Maia, não sabemos ao certo o que tirou o Thiago Maia do jogo, vamos descobrir quando o Flamengo chegar aqui, que vai ser na madrugada do Brasil, mas é um desfalque importante também. A informação que a gente tem é que o Gabriel viaja, né? O Gabigol viaja mesmo com as suas dores musculares no adutor, mas é um Flamengo muito forte contra um Alcas que vem buscando referências individuais e é um Flamengo, né, Lili, que vem com um pouco mais de confiança. A gente está acostumado a ver o Flamengo nos últimos jogos tentando encontrar um caminho, mesmo que não tenha sido um jogo fantástico contra o Fluminense, é inegável que a vitória, como foi na final, traz um Flamengo para a estreia aqui em Quito mais confiante do que em outros jogos do Campeonato Carioca, por exemplo. É, a confiança maior, né? Antes de devolver para os amigos aí do estúdio, eu quero fazer uma última pergunta para o Zupac. Vai. Gabigol, banco ou titular nessa partida? Pois é, eu acho que ele será titular, mas me chamou muito a atenção, e certamente os companheiros vão discutir muito isso, a declaração que ele deu no pós-jogo, né, em que ele chegou no Vitor Pereira e falou: mister, eu quero voltar a ser centroavante. Porque o Gabriel entende que nesse modelo de jogo que o Vitor Pereira vem tentando implementar no Flamengo, a figura do segundo atacante, porque o Gabi não é um ponta, o Gabi é um segundo atacante passeando ali por trás do Pedro, perto dos meias. O Gabriel entende que no desenho atual do Flamengo, essa figura participa menos, porque o Flamengo tem buscado muito jogo pelos lados do campo, diferentemente do ano passado, que era um jogo muito por dentro, e isso desfavorece o Gabriel. Entendo o ponto de vista dele. Mas aí o Vitor Pereira tem 3 caminhos para seguir. Primeiro caminho é ouvir o Gabriel, devolvê-lo à função de centroavante e estabelecer um duelo, porque se ele quiser ser centroavante, teremos um duelo, Gabriel ou Pedro. E aí a minha opinião hoje, que se tiver que escolher entre um dos dois para ser o centroavante, hoje eu escolho o Pedro e eu sento o Gabriel no banco. Segunda opção é o Vitor Pereira moldar o desenho do time atual para tentar privilegiar mais a figura do Gabriel como segundo atacante e diminuir esse desconforto dele. Segundo caminho. Terceiro caminho do Vitor Pereira, que é o mais drástico, é ignorar o que o Gabriel falou e tocar o baile. E aí ele decide se o Gabriel continua jogando ou se ele tira o Gabriel. Mas eu achei bastante interessante, eu achei bastante
bastante maduro por parte do Gabriel, e eu tenho visto um Gabriel mais maduro nessa atual temporada, ele se colocar dessa forma e ele pleitear junto ao técnico o que ele, Gabriel, entende ser a melhor maneira de jogar. A gente vai acompanhar nas próximas escalações, quarta-feira, do próximo sábado, na Copa do Brasil, o que é que o Vitor Pereira absorveu dessa conversa com o Gabriel e os efeitos que isso terá dentro do time do Flamengo. É isso então, Zupac. Pois é, eu devolvo aí pra vocês no estúdio, né? Uma decisão difícil e polêmica do Vitor Pereira. E aí, o que vocês acham? Boa. Eu acho que é um bom gancho. Obrigado, Lili. Um abraço ao Zupac. Eles voltarão ao longo de toda a programação com essa super cobertura do duelo Alcas e Flamengo, a estreia do rubro-negro, o atual campeão da Libertadores na competição. Eu acho que esse é um debate importante pra gente ter. Hashtag ESPNFCBR Gabigol. Você entende ele ser banco? Nessa questão dele querer, de repente, voltar a ser a função do 9, uma vez que agora ele usa a camisa 10, mas a função do 9 é isso? É Pedro versus Gabigol? No parou ímpar agora para ser titular, você escolhe quem? Zinho, a gente já, Fabricião, já prepara essa declaração do VP para a gente ouvir o que ele tem a falar do Gabigol, mas eu quero ouvir o Zinho antes. Zinho, queria que você falasse o que você pensou e aí nas rodas no Rio de Janeiro, quando primeiro sai a escalação, Gabigol no banco, ponto. Aí tem um desenvolvimento do jogo, como é que rola a partida, Pedro jogando inclusive muito bem, fazendo gol e participando do primeiro gol do Ayrton Lucas na preparação. Não é ele que dá assistência, mas ele que faz a preparação ali da jogada. A declaração do Gabigol, o Zupac entendeu que ele foi muito maduro na posição. O VP também falou, a gente já vai apresentar. Temo? Então já vamos com o pacote completo. Vamos ouvir VP e vamos entender o que o Gabigol pensa também. E o Gabi, que é um jogador fundamental para nós, é um jogador fundamental para nós, um jogador importantíssimo, capitão de equipa, portanto, muito importante, e eu estou a contar muito com ele, muito com a ajuda dele, porque não tenho dúvidas nenhumas da qualidade que ele tem. Agora, entendemos que, até pelas características do adversário, precisávamos de verticalidade no momento de tanto uma pressão mais forte como verticalidade no momento de encanhamos bola. E o Gabi também teve uns dias de fora, parado, não é? A debelar aquela pequena lesão que tinha no adutor. Eu entendi que durante mais ou menos 15 dias trabalhamos bem este jogo. O Cebola e o Mateus França são dois jogadores que, para mim, até determinada altura do jogo, iam ser importantes e, estrategicamente, foi isso que decidi. A conversa com o Gabi, tudo bem entre nós, a conversa honesta, frontal e a contar com ele já para o próximo jogo. Vamos lá, a gente tem também a declaração do Gabigol, que foi a seguinte: é sempre estranho ficar no banco, mas no penúltimo treino falei com o Vitor. Falamos sobre algumas coisas, uma conversa clara. Eu falei que queria voltar à minha posição natural, que é centroavante. E ele seguiu. Com esse esquema de 3 zagueiros, com os times jogando mais por fora, eu optei por voltar à minha posição. E aí eu disputo com o Pedro. E ele optou pelo Pedro. Zinho, você está nesse mundo do futebol há muito tempo, eu acho que quando as partes sabem, né, Silas, lidar com sabedoria, com maturidade, sempre o resultado pode ser bom, mas é uma imagem significativa no Flamengo atual, o Gabigol no banco. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse episódio, como você imagina de agora em diante essa luta por posição. Bom, assim, especificamente falando do jogo, se a explicação foi essa, o Gabigol ficou alguns treinos de fora, ele trabalhou muito taticamente a equipe e foi nítido, o Flamengo deu a bola no primeiro tempo para o Fluminense, né? O Vitor Pereira assumiu que o Fluminense é um time que joga com a posse de bola e ele quis competir muito, marcar muito. E eu enxerguei dessa forma o primeiro tempo. Foi um Flamengo sem uma criatividade no meio-campo, o Fluminense tomou conta ali no meio-campo, mas foi um Flamengo muito mais competitivo, porque o Mateus França e o Everton Cebolinha cumprem taticamente muito mais do que o Gabigol e o próprio Arrascaeta, né, se tivesse à disposição. Então foi uma coragem do Vitor Pereira optar por um sistema de entregar a bola para o Fluminense. Achei o primeiro tempo o Fluminense até um pouco melhor, com umas chances mais claras, né?
O Flamengo também teve suas chances, mas muito na transição ofensiva para o que ele montou. É uma convicção que ele tem de 3 zagueiros, e aí a fala do Gabigol eu entendo também, porque realmente, com 3 zagueiros, com 2 alas e jogando com 2 jogadores mais pelo lado, que é o caso do Cebolinha e do Matheus França, o Gabigol não se encaixa para fazer isso fisicamente, recompor como o Matheus França fez essa recomposição pelo lado direito. O Flamengo se defendeu no 5-4-1. O Pedro mais à frente, uma linha de 4, né, que era o Matheus França, o Thiago Maia, o Gerson e o Cebolinha, e uma linha de 5, porque o Varela e o Ayrton Lucas baixavam na linha dos 3 zagueiros. Fechou, bloqueou, o Flamengo foi competitivo, brigou muito, mas é um Flamengo diferente daquilo que a gente viu há muitos anos, né? Eu até ouvi atentamente a fala do Zupac para o jogo contra o Alcas. Porque aí vai ser o Flamengo que propõe o jogo. Não foi o Flamengo contra o Fluminense. O Flamengo contra o Fluminense não propôs o jogo. Foi ao contrário. E o Flamengo teve o sucesso. A gente vai falar sobre o jogo, né? Mas te respondendo, acho que a fala do Vitor Pereira é perfeita. Ele entendeu que fisicamente ele precisava de um time dessa forma e o Gabigol não se encaixaria para aquele momento, mas ele ao mesmo tempo fala, até certo momento do jogo eu precisava desse sistema tático. E ele prendeu e marcou o Fluminense. Depois, quando ele vê que o Fluminense cresce muito no segundo tempo, ele muda. E aí ele teve também a noção, foi bem, de mudar e colocar os jogadores para ter uma outra proposta de jogo. Aí o Flamengo começou a propor o jogo, mas é claro que houve a expulsão do Samuel Xavier. Facilitou também para o Flamengo ter a posse, mudar o que foi o jogo do primeiro tempo para o segundo tempo. E a bola entrou. Quando a bola entra, fica muito mais fácil para o treinador fazer ter as suas convicções e colocar em prática. Assim, o futebol brasileiro, infelizmente, é assim. Eu achei que ele teve uma estratégia, teve a sua convicção, foi corajoso, colocou em campo. No momento do jogo fez uma leitura boa, mudou, colocou os jogadores mais cascudos, experientes, que controlaram o jogo, mas ganhou. É fundamental no futebol brasileiro isso. Se não ganha o jogo, vamos dizer, se o juiz expulsa o Léo Pereira antes do Samuel Xavier, se o Arias faz o gol cara a cara que não fez, é um outro jogo. Aí, os comentários, Felipe, seriam totalmente diferentes. Pô, inventou. Pô, barrou o Everton Ribeiro, barrou o Gabigol. Para mim, foi uma surpresa. Foi uma surpresa ele começar o jogo barrando esses 2 jogadores. Depois vem a explicação, e aí, taticamente, eu entendo o que ele quis fazer. E foi premiado, certo, ganhou, né, o jogo, tem ele a vantagem. Quis fazer, mas não deu certo no começo, né, Zinho? Os 20 minutos... Não deu certo assim. Deu certo, Mauro, para marcar que o Flamengo não tomou o gol, né? O Arias perde gol, o Cano perde gol, mas o Flamengo não toma gol. Então, a estratégia dele de dar a bola pro Fluminense, marcar muito forte e ter uma velocidade pelo lado, deu certo porque o ala dele, o Ayrton Lucas, decide o jogo no segundo tempo. É claro que contribui muito para isso a expulsão de um jogador, o Fluminense ficou sem o poder de reação, e as mexidas que ele fez deram também um resultado de um Flamengo mais encorpado para ter essa bola. Tanto é que faz o segundo gol trocando 27 passes. Agora, pensando no jogo seguinte contra o Alcas, aquilo que o Zupac fala, que é um Flamengo do jeito que a gente conhece... Você tem dúvidas? Ele vai ter que mudar o time. Sim. Ele vai ter que mudar o time. Se ele quer propor esse jogo, porque o Alcas, pelas estatísticas que tem dos últimos jogos, é um time que cede a bola para o adversário, aí tem que voltar os jogadores que têm essa característica. O bom é o seguinte, o Vitor Pereira ganhou, está aliviado, vem mais tranquilidade para ele trabalhar e ele colocar em prática as suas convicções. Dos 3 zagueiros, dos 2 alas, de um time mais competitivo. É a ideia de jogo dele, tem que ser respeitada. E aí, turma, Mauro Pascoal, vamos bolar aqui, eu acho que tem essa história do Gabigol, mas tem essa discussão maior que é do Flamengo. Tem até uma mensagem aqui do Gabriel Vilarim. De tudo que estão falando sobre mudança no Flamengo, o mais difícil de aceitar é que seremos, ele é rubro-negro, claro, seremos um time que joga
de acordo com o adversário, e vai privilegiar o jogo sem a bola. Com esse elenco, isso não é cabível à opinião de um torcedor do Flamengo. E acho que o debate está condicionado a ter vencido, né? Porque se não tivesse vencido, imagina como estava a repercussão hoje, Mauro. Não, eu entendo esse torcedor e a grande maioria, que desde 19, depois daquelas maravilhas com o Jorge Jesus, se acostumou sim com o Flamengo sempre sendo dominante, né? O protagonista. E, de repente, o Vitor Pereira, por não conseguir repetir aquele Flamengo maravilhoso, ele tem outra convicção, olha o adversário de outra forma, como olhou aí, o Zinho avaliou muito bem o que ele fez. Ele olhou o Fluminense e falou, ó, eu tenho que mudar, eu tenho que ser assim, assado. Quando eu digo que não deu certo, ele ganhou, já deu tudo certo, né, gente? Aquela história que quem ganha tem sempre razão. Então, porra, ainda mais 2-0, ó, ele mudou tudo. Agora, quando eu falar não deu certo ali, porque realmente não aconteceu do Fluminense marcar, mas o Fluminense teve muito mais chance, muito, também não foi assim, tá? No final terminou 52% de posse, porque o Flamengo melhora muito a posse de bola quando põe o Everton Ribeiro. Que a gente fala muito do Gabigol, mas a gente discutiu a semana toda se o Everton Ribeiro... com um jogador a mais. Ia ser... com um jogador a mais. Mas mesmo com o Everton, a gente achava que essa foi a outra surpresa, né? A gente discutiu muito... E com o Vidal também, né, Mauro? Não, então, e o Felipe Luiz que é um também. Jogador de... E o Felipe também. Que é um jogadores de... Não, quando ele põe aqueles 4 em campo ainda tendo um a menos, aí é esse time que eu acho que tem que jogar contra o Alcas, entendeu? Para ter esse protagonismozinho, entendeu? Que o Zupac diz, vai voltar a ser, então tem que ser essa turma que toca a bola. Porque, claro que ele surpreendeu a todos, ou pelo menos a enorme maioria com a escalação, e do Gabigol de fora. Surpreendeu até o X9, Mauro. Nem o X9 conseguiu escalar dessa vez. O X9 saiu mais queimado. X9 saiu mais queimado que chamate. Mas a gente discutia muito a presença de quem é que, mesmo com outras características, pode substituir o Arrascaeta. Quem seria mais apropriado? E a gente falava do Everton Ribeiro. Por causa desse toque de bola, por causa desses passes. Inclusive é dele o passe pro Ayrton no segundo gol. Claro que o Ayrton depois dribla 4 jogadores, né? Sim. Então aquele passe... Mas você vê a categoria do Everton, a tranquilidade e tal. Então os dois... Opa! Ah lá, tá... Pô, mas falou do nada, hein? Sua mão tava levantada, você viu? Eu tava aqui, ó. Tava aqui, opa! Deve ser. Você tá sossegado, você não tá escalado hoje, não. Ô, Dani, você não tá, não. Pode ficar fora. É a Dani querendo mandar mensagem aqui. Dani, ela tá discordando. É a sua aí, tá discordando? Ou será que a Dani não ficou surpresa com a escalação? Ouvi dizer que ficou também, claro. Também. Mas, enfim, aí não funcionou bem. Agora, veja bem, tem muito... Não é só isso. O esquema dele não ia dar certo, o Fluminense faz o gol e tal. O Thiago, na minha opinião, e principalmente o Gerson, não foram bem também no primeiro tempo. Nem depois que o Flamengo tem uma parada, que a parada técnica muda tudo, o Flamengo passa a ser melhor, cria outras chances, mas eu não vi um primeiro tempo bom do Gerson. Ele melhora muito no segundo tempo. Sim. E o próprio Thiago, os carrinhos ali muito perigosos, tomou cartão, o Thiago podia também... Não à toa, acho que ele saiu, porque o VP também estava com medo de uma hora ali, ele, de repente, ser até expulso. Então, são algumas coisas que aconteceram. E aí, depois da parada, eu vi um Flamengo melhor, aí você vai ver aquela chance lá do Pedro. Então é isso daí, nação. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e compartilhe o vídeo. Porque quando tem vitória, meu amigo, nós temos que compartilhar, viralizar, deixar o like para todos verem que a nossa torcida é poderosa. A gente se vê no próximo vídeo.